Olá, seja bem-vindo ao Muni Brasil Cast, um podcast voltado para os municípios, com o intuito de trazer informação e conhecimento para você que trabalha no município, seja no âmbito executivo, seja no âmbito legislativo. E hoje temos a honra de receber o professor Alexandre Bandeira, que é mestre, é professor, consultor, cientista político, com atuação nas áreas de comunicação governamental, estratégia e marketing político. Seu trabalho se concentra na análise do funcionamento do poder, na organização de mandatos e de instituições e no desenvolvimento estratégico de posicionamento político. Combina atuação acadêmica com experiência prática na formação de lideranças e organizações que precisam compreender e operar um ambiente político. Seja bem-vindo, doutor Alexandre, professor, é uma honra tê-lo aqui. A honra é minha, né? E gostaria que o senhor começasse já falando como é que o senhor caiu nesse âmbito de jornalismo político, de marketing político. Bom, vamos fazer a primeira correção. O senhor está orando por nós, olhando por nós, né? Vamos no você aqui, porque a gente é amigo há bastante tempo, né, Carlos? Vamos... Eu me sinto até um pouco constrangido com esse senhor valioso que você trouxe aqui. Mas vamos lá, né? A minha formação é jornalismo, eu comecei como jornalista. E em um determinado momento da minha vida, eu fui parar no jornalismo político. Eu comecei a trabalhar como setorista dentro do Congresso Nacional, Câmara, Senado. Fiz muito Ministério da Fazenda e Palácio do Planalto também. Então, o processo de convivência com a comunicação política de dentro do Congresso Nacional foi a ponte que me fez me aproximar dessa classe política. E em outro mercado onde eu atuava, eu era gestor de marketing na área de varejo de shopping centers. Então eu comecei a trazer uma competência que eu tinha em uma outra área de trabalho minha. Comecei a trabalhar essa questão junto da comunicação política, que era onde eu também atuava como jornalista. E a partir daí houve uma convergência quase que natural. Eu passei para o processo de atuar com a questão não só do marketing, mas o marketing especialista na área da política. E aí já se vão 30 anos, né? Que maravilha. E Brasília é o centro, né, da política no Brasil, então é o lugar certo, né? Eu queria já começar com a primeira pergunta. O que difere o marketing e a comunicação política de outras áreas de trabalho, de outros setores? Eu começo a dizer o seguinte, né? E já pegando essa experiência, né, que foi o que me levou para a política, eu trabalhei na área de shopping center, na área de varejo. Eu costumo dizer que na política a gente vende aquilo que ninguém quer comprar. Ninguém sai de manhã de casa e fala assim, eu quero abraçar um político, quero dizer, olha, eu gosto de você, senhor político, senhor prefeito, senhor vereador. Então, assim, em outras áreas, a gente, no final de semana, a gente quer saber onde é que nós vamos almoçar, se nós vamos viajar nas férias das crianças, se eu vou ao shopping center comprar um sapato ou não. Existe uma relação de consumo, de prazer e de espontaneidade que os outros mercados possuem. E no mercado político, não. Isso não tem essa relação de apreço-prazer como existe nos outros segmentos. Então, na política, a gente vende aquilo que as pessoas não querem necessariamente comprar, mas que necessariamente precisam, porque a política está envolvida em todas as dimensões das vidas das pessoas, seja na área econômica, na área social, na hora que a pessoa precisa de uma escola, na hora que a pessoa precisa de repente, de ter um calçamento na rua, tudo isso envolve a política. Então, nós pensamos pouco em política, mas não queremos comprar o político, que é o agente da política. Muito bom. E a gente está em ano de eleição, né? 2026 tem eleições gerais no país e a população ainda não se conectou com a política de forma efetiva, como bem o senhor pontuou. O que fazer para que a população se conecte mais? O que é que o político pode fazer nesse sentido, usando aí a comunicação e a estratégia que o senhor tem expertise? Eu costumo fazer a analogia do casamento, né? Nesse momento, nós estamos vendo as noivas, nós estamos nesse ano eleitoral, com as noivas, vamos colocar assim, um mercado político querendo casar, mas o noivo ainda não está nem usando a roupa da festa, né? Na verdade, ele não quer casar, por enquanto ele não quer namorar, mas a responsabilidade desse processo é do agente,
é do político, é do prefeito, é do vereador, é daquele que quer se alçar como candidato, os momentos dos pré-candidatos agora. Então, a responsabilidade por essa conquista não é da noiva. Ela precisa ser conquistada, a população precisa ser conquistada a estabelecer uma relação de comunicação. E onde isso acontece, viu, cara? Isso acontece numa medida muito simples. Você precisa mostrar para aquele cidadão que ele precisa de você, mas não porque você é você. Não porque eu me chamo Alexandre, não porque você se chama Carlos, não porque o presidente é o Lula. Não é por isso, mas por aquilo que você tem condições de melhorar na vida das pessoas. Eu costumo dizer o seguinte: político que não tem problema para resolver, ele não serve para ser político. Então, essa é uma grande lição. Então, assim, falando para vocês que estão aí, políticos, vocês precisam saber quais são os problemas que vocês vão resolver da população. Porque se não houver um crescimento, um posicionamento de autoridade nesse sentido, seguramente uma coisa vai acontecer. A noiva vai virar as costas para você e não casará contigo. Ou seja, a população não vai dar o voto para você e nem abrir essa interlocução tão necessária que é na pré-campanha. Maravilha. Considerando que o senhor bem pontuou aí que tem 30 anos de experiência no mercado, nesse mercado de comunicação, de política, é verdade que esse mercado só atende os serviços de comunicação política, só atende aqueles políticos de grande porte, ou é possível um vereador, por exemplo, um secretário trabalhar sua parte política, o prefeito trabalhar essa parte? Porque hoje se percebe muito que tem coisas curtas, né? Não se tem um acompanhamento especializado. É qualquer pessoa que grava e filma, joga ali na rede social, mas em relação a um acompanhamento mais diferenciado, mais efetivo e mais estruturado, como o senhor presta já há 30 anos, é possível isso ser feito por um político de menor porte, por um político do interior, de uma cidade pequena? Eu acho que assim, outra analogia, conversando sempre com políticos, eu estive recentemente no Mato Grosso, conversando com pré-candidatos de um partido político que estava preparando as suas bases, e aí é para todos os municípios, né? Mas o que eu costumo dizer é o seguinte: da mesma forma que você precisa se alimentar bem, você precisa cuidar da sua saúde, você precisa fazer exercícios, o político precisa ter muito cuidado com a gestão do mandato dele. Ah, mas puxa vida, né? Ah, você trabalha em Brasília, lá tem um Congresso Nacional, os gabinetes são todos eles muito, vamos dizer assim, inflados, né? Tem recurso para todos os lados. O que eu digo é o seguinte: o cuidado do mandato do político ele precisa ser feito todos os dias e pode ser feito por todo mundo. Você não necessariamente você precisa ter uma ótima estrutura, uma estrutura cara, uma estrutura inflada para que você cuide do seu mandato. Eu já atendi em 30 anos de vereador a presidente da República, por diversos municípios, desses 5.570 municípios que tem no Brasil atualmente. De norte a sul, em todas as regiões, eu já passei por todas elas. E o que eu digo é que sim, é possível. Eu acho que tem que ter uma preparação primeiro da cabeça do político e entender que ele precisa gerenciar o mandato. Não é simplesmente somente ligar, ganhei a eleição, né? Tenho agora meu mandato, vou me preocupar com isso daqui a 3 ou 4 anos, quando chegar um novo ciclo político. A gente tem que entender que o político ele está em permanente campanha, ou seja, prometendo aquilo que ele vai fazer, ou seja, entregando aquilo que ele prometeu. Hoje a população cobra, hoje as redes sociais estão aí, os vídeos estão aí, a população tem acesso a tudo aquilo que você falou, e a partir do momento em que você é eleito, você passa a ser cobrado por aquilo que você prometeu. Então, o político ele precisa pensar que ele vive em permanente ciclo, um ciclo de gestão de mandato, que se complementa com o ciclo eleitoral. Então, deve sim, todo vereador precisa se preocupar com isso, né? Porque ele está agora na vereança, que ele acha que ele tem que fazer de qualquer jeito, porque de repente foi assim que ele ganhou o mandato. Às vezes ele ganhou o mandato muito na correria, no batidão, sem saber exatamente o que está fazendo, mas ele precisa sim, eleito, estruturar o seu fronte de comando, azeitar a sua máquina de fazer votos, de se relacionar com a população, sem dúvida nenhuma. O jornalismo e a comunicação política estruturada dessa forma que o senhor trabalha, em que ela difere de uma simples matéria de rede social que hoje se vê isso? E já aproveitando fazer outra pergunta, o senhor acha que
esse trabalho que o senhor faz, além de levar a comunicação, além de aproximar o político da sociedade, o político do seu meio em que atua, ele acaba servindo também tipo como um conselheiro ali do político. Eu pergunto isso porque a gente percebe que alguns políticos no Brasil, há um tempo atrás, existiam conselheiros, né? E hoje a pessoa faz uma campanha, às vezes, por rede social, entra no mandato despreparado, não tem ninguém para aconselhá-lo, para conversar. E a minha pergunta é isso: esse papel de comunicação, de assessoramento político, ele pode fazer esse papel de aconselhar e meio que direcionar o político para um objetivo, para ele concretizar um objetivo de forma mais rápida e para ele seguir sua carreira política? O que a gente percebe muito hoje na classe política, o que 80% dos políticos fazem, é primeiro uma ação de comunicação de reação. O que é isso? Aparece uma trend na rede social, ele vai lá, adere à trend. Ou seja, não só ele, mas todas as pessoas aderiram, de repente, a esse modismo, essa trend que está acontecendo. Estamos vivendo um momento muito apropriado agora de Copa do Mundo. Essa semana tem um festival de trends de políticos se lançando com a camisa da seleção brasileira, como se fosse figurinha do álbum. Só que é exatamente todo mundo. Você acaba fazendo uma estratégia de reação. E a outra é você ter espasmos de comunicação. O que é isso? O vereador foi chamado para uma entrevista e, ok, recebeu aquela entrevista, fez os cortes da entrevista e alimentou as suas redes sociais e a sua comunicação por pouco tempo. E depois entra naquela fase negra, ou seja, aquela parte da Lua, a gente viveu isso agora, né? Artemis 2. Então, assim, chegou um momento que ficou sem comunicação, naqueles minutos eternos, os 40 eternos minutos que o político fica sem comunicação com o mandato. Quando a gente trabalha uma perspectiva de planejamento da comunicação do político, o que a gente preconiza é que ele estabeleça comunicação permanente com o eleitor. E não é uma comunicação de reação, porque se ele reage somente à comunicação e faz exatamente o mesmo daquilo que todo mundo faz, ele não gera uma coisa importante para ele, que é a distinção e diferenciação. Eleitor quer votar em políticos que são diferenciados, eles não querem votar na mesma fórmula, eles não querem a pasteurização do político. Então, um dos grandes segredos da política é você torná-lo distinto, as pessoas olharem e já saberem quem é você, sobre o que você fala, sobre qual é o seu discurso e para quem você oferece o seu mandato. Então, isso é muito importante, porque senão você é mais do mesmo, e no mais do mesmo o eleitor ele não quer mais isso. Ele não consegue nem diferir, ele não consegue lembrar o seu nome, porque, para falar a verdade, aquilo que você fez, mais 300 outros políticos daquela localidade também fizeram. Então, quando você entra no processo de preparação, você não é passivo da relação com a comunicação, você é ativo, você provoca a comunicação, você estrutura a comunicação. E quando isso dá muito certo, o que é legal, as pessoas passam a copiar você. Só que aí você é o vetor, você está sendo copiado por outras pessoas que são simplesmente uma cópia. E a gente pode fazer um exercício muito simples, né? Quanto custa, de repente, um tênis? Vamos colocar uma marca aqui, não sei se pode falar marca no programa, né? Pode. Quanto é que custa um tênis da Nike? Eu estava vendo nas lojas aí, porque eu voltei a fazer academia depois de um bom tempo. Você encontra tênis de R$ 1.000, R$ 1.200, R$ 1.300, né? As pessoas pagam por esse tipo de produto. E o falsificado, quanto custa? Vai custar 50, 100, 120. Então, assim, o preço da cópia é sempre muito menor do que o original. E na política funciona exatamente da mesma forma. Quando você é um político autêntico, original, você tem um valor percebido pelo mercado. Você tem um valor muito maior para o eleitor, para o cidadão, aquele que daqui a um próximo ciclo eleitoral, ele vai preferir votar em você do que arriscar votar em uma outra pessoa que ele não conhece, ou então que vai ser simplesmente uma nova aposta, ou até mesmo um outro político que vai ser mais do mesmo, né? Então, essa é uma preocupação, planejamento, antecipação e se tornar ativo dentro do processo de comunicação com o eleitor. Muito bom, maravilha. O senhor falou que estava em Mato Grosso? Estava em Mato Grosso, agora fui convidado pelo Republicanos para treinar as equipes que estão trabalhando nas campanhas dos candidatos do Republicanos, agora em Mato Grosso, estive lá em Cuiabá. Estou indo também, já no final do mês, estou indo a Porto Alegre. É um trabalho que o Republicanos faz com muita primazia.
que é preparar, qualificar e formar muito bem aquelas pessoas que vão estar no front pedindo votos. Então, estive com eles no Mato Grosso, já estive em Goiânia, já estive também no Amapá, estamos indo para Porto Alegre, provavelmente faremos uma edição aqui em Brasília a pedido do partido. O partido que se prepara, logicamente, ele colhe os melhores resultados. Só para ter uma ideia, no pleito anterior, o Republicanos elegeu 41 deputados federais. Então, ou seja, é um crescimento. Mas isso dá como? Se dá com preparação, trabalho e estratégia. E eles estão repetindo esse mesmo processo, olhando de novo para o crescimento nessas próximas eleições. E a felicidade é poder fazer parte desse processo, sem dúvida nenhuma, né? Maravilha, muito bom. Qual a diferença entre fazer uma campanha, por exemplo, no DF, numa cidade menor, numa capital e numa cidade menor? Eu costumo dizer que a parte técnica ela é basicamente a mesma. O que muda são as questões locais, né? E aí vou até expandir não só na questão da periferia, dessa questão da região metropolitana do Distrito Federal. Existe algumas coisas que, por exemplo, chega no horário do rádio, TV e jornal, às vezes você não tem uma emissora que faz a propaganda eleitoral daquela cidade, daquele município, é gerado em outro município. Então, assim, o que a gente faz? Eu estou no município que eu não tenho uma rede de rádio, TV e jornal, eu preciso criar a minha. Então, eu tenho que criar a rádio do candidato, a TV do candidato, o podcast do candidato, o blog do candidato. Então, eu preciso criar instrumentos de comunicação. E o que é mais interessante é que, à medida que a quantidade de moradores de uma cidade vai se reduzindo, vamos pegar Brasília, nós temos aí hoje 2 milhões de eleitores, segundo os dados do Tribunal Superior Eleitoral. Conversar com essa massa de pessoas, você exige recursos um pouco maiores, você exige de instrumentos maiores, você precisa fazer uma difusão muito maior desse nome. Quando a gente vai para cidades menores, a gente começa a fazer uma coisa muito legal, que é estabelecer um contato, um olho a olho do candidato com a população. Então, essa é a grande diferença quando a gente vai trabalhar numa cidade menor, que é fazer com que essa conversa ela acaba acontecendo ali na praça, ali na localidade, acaba acontecendo ali na feira, acaba acontecendo nas regiões onde estão necessariamente aquela população, é onde ela encontra, é onde ela conversa. Então, é sempre essa preocupação. No fundo, numa cidade grande ou numa cidade pequena, o que a gente quer estabelecer? Uma conversa com o eleitor. Né? E quando a cidade ela é muito grande, a gente utiliza de um instrumental dentro de uma máquina de produzir votos que ela é, sem dúvida, maior. Mas se eu vou para um município menor, eu consigo fazer isso de uma maneira mais barata, de uma maneira mais olho no olho, de uma maneira muito mais interessante e até mesmo uma maneira mais de contato, muito mais de abraço, de aperto, de visita, de você poder olhar para o candidato e ter uma relação muito mais forte com ele. Então, essa é uma perspectiva que a gente faz em termos de diferenciação. As técnicas são basicamente as mesmas, mas a aplicação da técnica ela muda e muda bastante. Mas, logicamente, ela precisa ser muito bem conduzida. Hoje, a política exige uma profissionalização. Meu município tem 50 mil pessoas, você precisa ter uma campanha muito bem preparada para atingir aqueles 50 mil eleitores. Tem 500 mil pessoas, ótimo, você precisa também de uma estruturação. Tem 5 milhões. Tem que respeitar a realidade, né? Tem que respeitar as realidades, né? Mas a técnica que a gente implementa, basicamente, em termos de disciplina, ela é a mesma. Só a questão do instrumental que a gente utiliza que é diferente. Quanto menor, a gente mais olha no olho do candidato, a gente mais olha no olho do eleitor, a gente mais aperta a mão, mais toma café, mais visita, né? Isso é muito mais legal. A gente fala que o vereador, na verdade, não é nem a gente que fala, né? Eles falam que eles chamam o para-choque da sociedade. Então, é onde o primeiro problema bate. Por falar em vereador, e a gente está falando aqui de eleição, e para o vereador que tá no metade do segundo ano de mandato, né, e para os prefeitos também, o que dessa nossa conversa dá para se aplicar aí para os vereadores ou para o gestor municipal, do ponto de vista de comunicação, de uma comunicação que fortaleça o mandato, em que essa conversa pode contribuir? O que a gente pode despertar nele se ele não estiver usando essa ferramenta de comunicação mais estruturada, mais forte? Assim, a primeira coisa assim, que eu acho importante, partindo do que você falou, viu, Carlos, assim, o vereador é a primeira escola do político. Você não nasce presidente da República, né? Num processo natural, você foi vereador, você foi prefeito na cidade, você foi deputado estadual,
federal, então você começa a ter outros caminhos que vão te levando a subir nessa pirâmide política. Então, e o vereador ele tem uma distinção muito importante do ponto de vista do eleitor. O vereador é o político com CEP. Você sabe onde ele mora. O deputado federal, às vezes, não. Às vezes você nunca viu, porque o deputado federal, ele é eleito, ele trabalha, a base dele é o município, mas ele foi eleito por um cluster de uns outros municípios que fazem parte de uma rede de influência. Mas o vereador, não. Às vezes ele é seu vizinho, ele mora na rua de baixo, ele mora no bairro do lado. Você sabe exatamente onde está o vereador. Então, essa questão da política que presta serviço para o vereador ela é muito legal. Então, eu queria fazer esse registro e falar assim, puxa, como é importante a gente ter bons vereadores que possam entender. Lógico que aí vem a selva da política, né? Assim, à medida que o projeto político desse vereador vai crescendo, logicamente as vagas vão se reduzindo, né? Então, assim, existem muito mais vereadores no Brasil hoje do que deputados federais, né? Então, esse é um processo. Então, no meio do caminho, muitos políticos vão ficando por esse caminho, né? Ou então vão se repetindo nos mandatos, a pessoa vai se repetindo eternamente como vereador, ele não ascende na pirâmide política do poder. Então, é um vestibular, um processo muito natural. Mas nesse momento que a gente vive hoje, né, nós estamos vendo aí uma parte da classe política que está de olho nos próximos 5 meses da política, ou seja, se reelegerem. São pessoas que estão em busca de um mandato, uma reeleição ou então de um mandato. Esses candidatos que ainda não são políticos ainda e, obviamente, querem entrar dentro da classe política. Eles vivem uma realidade de prontidão. Eles têm uma missão a cumprir. Quando der 18 horas do dia 4 de outubro, eles terem voto suficiente para serem eleitos. Mas a gente observa que tem uma classe eleita. Foram, vamos dizer assim, os universitários que acabaram de passar no vestibular das eleições para vereador e prefeitos, né? E o que a gente começa a observar muito é o vereador muito acomodado. Acabei de ganhar o mandato, vou me preocupar com isso somente a partir do ano que vem, ou então, basicamente, no último ano. E aí eu vou dar um recado para você, vereador, você que está achando que está com o mandato ganho, que está tudo tranquilo e que vai tentar resolver os seus problemas somente no último ano, um alerta. Hoje a gente tem uma coisa chamada gestão de mandato. O que é a gestão de mandato? Não é só o político ir trabalhar, participar das sessões, colocar projetos, aprovar projetos, discutir emendas, discutir vetos do prefeito. Não é só essa atividade. Ele tem uma atividade de gerenciar o sucesso do seu mandato. E gerenciar o sucesso do seu mandato começa na hora que ele ganha a eleição. Quanto mais tempo e antecipação você tem hoje para formatar o seu nome como viável a partir da próxima eleição, você precisa cuidar disso. Então, eu vejo muito hoje uma classe política acomodada. Mas isso vai ser culpa do vereador? Não, daqui a pouco nós vamos ter uma classe formada por deputados, estaduais e federais, senadores, governadores e o presidente da República. E boa parte deles também vão se acomodar no começo do mandato, dizendo o seguinte, não, o meu tempo eu já consegui, eu já me elegi. Mas para quem tem projeto político de longo prazo, é o que a gente diz, a gente está em permanente campanha, a gente nunca termina uma campanha. Quer dizer, a gente termina uma campanha e emenda outra. Então, para essas pessoas, para esses vereadores que estão nesse momento aí com boi na sombra, muito cuidado, porque, para falar a verdade, se você não está cuidando do seu eleitorado, tem alguém, porque existe uma regra, um ditado na política que é muito sério. Não existe vácuo no poder. Se você deixa o seu espaço aberto, alguém assumirá. Né? Eu ouvi uma frase muito importante, foi inclusive agora, né, no Mato Grosso, a pessoa falou o seguinte, você sabe quem pede voto na sua casa quando você sai? Né? Então, é justamente essa provocação que os políticos precisam ter. Né? Se abrirem espaço, alguém vai ocupar o espaço que você abriu. Maravilha. Já caminhando para o final, professor Alexandre Bandeira, gostaria que o senhor desse um recado final ao pessoal que está nos assistindo, aos vereadores, aos gestores, e já deixasse aí o caminho de como alguém possa te encontrar para conversar, bater um papo, quais as redes sociais.
Carlos, a primeira coisa que eu quero fazer é te parabenizar pelo projeto, falar sobre comunicação, falar sobre gestão pública, falar com esse foco orientado para os municípios brasileiros. É um grande desafio. O Brasil é Obrigado. enorme, são 5.570 municípios, com diferenças enormes, do pequeno ao gigante, e todos eles têm o mesmo problema: como você pode gerenciar melhor essa coisa chamada de administração pública. E, logicamente, para todos os prefeitos, vereadores, né, que estão assistindo a gente aí, eu vou trazer, logicamente, para a minha área, né? Se preocupem muito com o seu relacionamento com o eleitor. Cativem o seu eleitor. Entreguem aquilo que você prometeu na campanha eleitoral, porque senão você pode simplesmente entrar no ostracismo da política, você não ser mais lembrado. E com relação às minhas redes sociais, eu vou pedir para depois o pessoal do Caractere publicar aqui, né? Coloca aqui, porque são algumas redes sociais. Vou deixar aqui para que as pessoas possam acessar. E lá tem uma coisa importante. Eu falo o dia inteiro, você me conhece, Carlos, eu falo o dia inteiro sobre política. Eu dou pelo menos 4 a 5 entrevistas por semana falando de política, principalmente sobre a questão de análise de cenário político no Brasil. Então, quem quiser saber um pouco mais de política, além do que os noticiários trazem, a gente está lá para dar nossa palavrinha. E agradeço mais uma vez, Carlos, o convite. Eu estou aqui sempre que você precisar, à disposição. Muito bom. E é até uma aula para mim também, né? Então, a comunicação, seja na política, seja em qualquer área do trabalho, na família, a gente tem problema de comunicação. Então, foi um grande prazer tê-lo aqui, falando de comunicação. Espero que a gente possa vir mais vezes, porque é um tema que precisa ser muito trabalhado. Sem dúvida nenhuma, né? A gente, na área da comunicação política, ela tem um probleminha, né? A gente tem milhões de pessoas que se dizem especialistas, né? Só que acabam colocando a vida do político em risco, né? É isso. Então, obrigado a você que está nos acompanhando. Em breve teremos um novo episódio. E acompanhe aí o Muni Brasil Cast.